Glória a Deus, pais amados, vocês estão bem? Glória a Deus, eu sou Késia Bernardo e eu estou aqui exultando de alegria por chegar à conclusão, por estar aqui ministrando a palavra, por estar aqui com pessoas especiais. E não posso deixar de agradecer. Estela teve Mardoqueu e eu tive alguns Mardoqueus ao longo desses 2 anos de rema. Três deles estão aqui e eu quero louvar a Deus pela vida do meu tio Gel, que é como se fosse um pai para mim, da minha tia Bel, que segurou as cordas durante 2 anos para que eu pudesse estar aqui. E eu acredito que quando eles olham para trás e eles conseguem visualizar que eles eram meus tios no departamento infantil. E eles me adotaram como filha de verdade. E olha a importância do departamento infantil na igreja. E eu imagino ela olhando para trás junto com o meu tio Gel e podendo ver quem era a Késia, a menininha. E hoje, louvado seja Deus, aprovou o Senhor. Por causa do Senhor estamos aqui. Mas como é bom ter pessoas que nos estimulem a avançar. E vocês são um casal que me estimulam todos os dias a avançar. Obrigada por não ter desistido de mim. E por quando eu pensar, eu não vou conseguir, eu nunca ouvi uma palavra dura ou ruim ou pessimista, mas sempre uma palavra de avanço e de que você vai dar conta, e aqui estamos para dar conta. Louvar a Deus pela vida do meu pastor, que é o meu esposo, que segurou as cordas também, me sustentou, é o meu freio, porque é uma mulher muito acelerada. E ele está aqui e eu louvo a Deus. Eu queria que ele estivesse aqui também, ministrando a palavra, mas eu entendo e louvado seja Deus que ele está aqui. Quero também fazer menção de uma pessoa que é muito importante, talvez ela não saiba, mas o sorriso dela me curou muitas vezes ao chegar aqui no Rema. O nome dela é Ariana. E eu, por muitas vezes, fui instruída, alinhada, exortada, do tipo assim, Deus é justo, mas não tanto. Melhora aí nessa roupa. Olha melhor a roupa do teu esposo. O cuidado com o que você posta nas redes sociais. E que bom ter pessoas que nos alinham. E se você não consegue ser alinhado, se você não consegue se submeter, significa que ainda existe muito para você caminhar e chegar ao degrau que o Senhor quer para você. Amém? Eu louvo a Deus por vocês. E eu quero iniciar minha ministração, que o tema que o Senhor me deu foi: chegou a hora de sair do ninho. E essa é a hora de usar aquilo que o Senhor tem para mim e tem para você. Chegou a hora de usar aquilo que já nos pertence. E quando eu estava pensando qual tema, qual ministração trazer, o que o Senhor queria trazer para esse dia, para esse tempo, na minha vida e na vida daqueles que estão aqui ouvindo, eu estava como uma dona de casa, arrumando a casa, cuidando das coisas, e eu não sei porquê, mas o Senhor tem mistério, amém? Com mulheres que sempre estão ativas fazendo alguma coisa. E enquanto eu estava varrendo, o Senhor me lembrou que uma mulher, em um momento que eu estava virando de chave, assim, no meu ministério, fomos convidados, convocados, eu e Diego, a se tornarmos líderes da nossa igreja, Diego como pastor e eu auxiliaria. Eu lembro que essa mulher, Ariana, ela liga para mim, mal sabia, e ela diz assim: olha, Késia, eu vejo Deus balançando o seu ninho. Ai, que alegria, amados, saber disso. E quando eu estava arrumando as coisas, o Senhor me disse: lembra que eu balancei o seu ninho? Então eu entendi o que o Senhor quer trazer. O Senhor não nos quer nos conforto, amém? Às vezes a gente está num ambiente que está bem confortável para nós, mas o Senhor está nos expulsando para viver aquilo que já nos pertence. E é como um passarinho. Eu estava pesquisando, quando a mãe, ela vê o seu filhote, ele já formou as asinhas, e ele já começou a bater as asinhas, ele fica ao redor ali do ninho, mas ele não tem coragem de sair. E a mãe, isso é natural, ela começa a estimular o seu filhote a sair do ninho. Ela começa a pegar a comida e dizer, como se mostrasse: vem cá, come aqui, sai daí. E o filhote ainda com medo, sem saber se pode sair ou não do ninho, ele não consegue reagir muitas das vezes a esse estímulo. Então a mãe, ela vai e ela deixa o filhote com fome. Ah, que malvadeza, nós pensamos.
Mas a mãe está estimulando para que o passarinho ele saiba que o lugar dele não é apenas ali no conforto, mas tem algo maior para que ele viva, um horizonte para ele andar. Sabe, amados, eu vejo o Senhor fazendo isso conosco nesse tempo. O Senhor balançando o nosso ninho, nos chacoalhando. E olha só, às vezes a gente pensa assim, como assim no meu conforto? Às vezes Deus nos tira de uma cidade e coloca em outra. Às vezes Deus nos tira de um país e coloca em outro. Às vezes Deus tira pessoas que é tão confortável para nós e nos coloca em um network, em uma mesa que é totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. E por que isso? Porque Deus está balançando o seu ninho. E nós temos que aceitar a viver algo novo no Senhor. Nós temos que aceitar a sair da nossa zona de conforto, porque só assim nós viveremos aquilo que Deus tem para nós. E Deus não quer que a gente simplesmente fique ali esperando as coisas acontecerem. Ele quer que a gente, com ousadia, faça as coisas acontecer. Porque a nós foi nos dado um espírito de ousadia e coragem. E só quem tem coragem, amados, começa a dar passos de fé. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14. É uma passagem bem conhecida, versículo 22. Fala quando Jesus anda sobre as águas. E eu quero falar sobre isso com vocês. Aqui diz: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele se despedia das multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus ele sobe sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes de terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram tão aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram cheio de medo. Mas quem nunca teve medo? Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: ei, não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está, até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte nas ondas, ele ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus a Pedro. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Sabe, amados, essa palavra hoje ela me confrontou. Eu estava fazendo meu devocional e eu estou vivendo momentos de ar puros na fé, sabe? Aqueles momentos que você sai do ninho mesmo e decide caminhar. E quando o Senhor fala quando diz: olha, vai, atravessa o mar. Eles estavam indo em direção lá a Genezaré, provavelmente era o mar da Galileia. Então atravessa, eu vou ficar aqui um pouco, eu vou me retirar, eu vou orar. Existem momentos, amados, que a gente vai ter para estar acolhendo, cuidando, amando, protegendo. Mas existem momentos que nós precisamos ser amados, cuidados. E sabe quem faz isso? O nosso lugar secreto. Não negocie isso. Mais do que estar aqui com o microfone na mão, mais do que você estar aparecendo, que é lá onde que você seja, o melhor lugar para você aparecer é no seu lugar secreto. É quando Jesus procurar você e dizer: cadê meu filho, cadê minha filha? E você está lá esperando ansiosamente por ele. Esses dias o Senhor me deu uma frase e ele disse para mim: olha, Késia, o lugar secreto é onde você aparece, mas no altar é onde você desaparece. Que não sejamos nós, mas que ele reflita a glória dele, sabe? Então, para Jesus, ele ser quem ele era, ele ter tanta ousadia, se mover tanto de compaixão, ele sempre estava íntimo com o Pai, e assim precisamos estar. Não negocie o seu lugar secreto. Não negocie o seu tempo com Deus. 5 minutos não é um tempo com Deus. A não ser que as donas de casa vão me entender, que de repente você está com a mão cheia de sabão e o Espírito Santo começa a dizer: vem aqui para o teu quartinho secreto. Aí você diz: mas eu estou lavando os pratos, Jesus.
O senhor já quer eu agora? Sim, agora. Aí você sai. Às vezes eu estou em casa e eu estou lavando a casa, o chão cheio de sabão. E Jesus, sabe, me chama, diz, olha, eu quero orar. Eu quero que você ore, eu quero falar com você. Não, Jesus, agora não. Porque eu estou aqui lavando a casa. E a chama é tanta, a vontade é tanta, que você sai, eu saio escorregando pela casa para me render. Amados, nós precisamos priorizar a presença. Nós precisamos priorizar a Ele. Precisamos amá-lo de todo o nosso coração. E todo o nosso coração não é uma parte, é inteiro. Amém? Então, Jesus, ele se retira e ele vai orar. E, amados, eu tenho certeza. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a ele. Mas eu tenho certeza que ele sabia que ia haver uma tempestade ali às 3 horas da manhã. E o que eu acho mais interessante é que ele não é limitado. Ele não vai procurar um barco para ir atrás dos discípulos. Mais provável. Ele vai andando sobre as águas. E sabe o que é mais impressionante? É que quando ele está andando sobre as águas tranquilamente, ele está andando sobre os problemas que os discípulos estão tendo. Porque qual é o problema? É o mar revolto. E o problema para Jesus não é nada. Por quê? Porque Jesus estava andando sobre o problema deles. Qual é mesmo o teu problema, amada? Qual é mesmo o teu problema, amada? Jesus está andando por cima deles e está dizendo, ei, por que você está temendo? Sujeitai-vos, se submeta a Deus, resista ao diabo e ele foge. Não é você que foge de medo do diabo, é ele que foge de medo de você, amados. Será que você entende? E aí Jesus chega andando sobre as águas, vem. Aí vem, oxe, é um fantasma, nunca visto. São pescadores, mas nunca viram ninguém andando sobre as águas, porque ele é inédito. Aquilo que Deus faz, amado, nunca vai ser igual a antes, sempre é melhor. Nunca é pior, nunca. Sempre é melhor. A ordem de Deus não é decrescente, amado. É crescente. E ali vai, Jesus anda sobre as águas. Chega lá, é um fantasma. Jesus, não, coragem. Não tenha medo. Estão com medo de quê, vocês? Sou eu. Quando ele chega, amado, até aquilo que está deixando você desequilibrado começa a ficar equilibrado. Até a dificuldade que você está tendo. Quando Jesus chega no negócio, não tem quem resista. Não tem o problema que for, não tem a dificuldade que chegar. Não tem, amados, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Por que você está com medo? Coragem. E sabe o que eu acho mais lindo? É que Pedro diz assim, tá. Então se é o Senhor, eu quero ir. Deixa eu ir. Aí o que eu acho mais impressionante é que Jesus podia dizer, mas tu estás muito atrevido, né, Pedro? Jesus diz assim, tu quer vir? Vem. Ah, mas é isso que Deus está falando para nós. Aonde você está deixando de ser ousado no Senhor? O Senhor conta com a nossa ousadia. Ele se agrada de uma fé ousada. O Senhor se agrada para uns. O que você vai fazer para Deus parece ser loucura, mas você sabe por que você está fazendo. Se você tem uma palavra, você consegue caminhar mediante aquela palavra. Não tenha medo, ei, coragem, venha. E Pedro assim foi. Porque ele tinha que ir, se Jesus chamou, amado. Porque quem você é para achar que vai ficar dentro do barco é o lugar mais confortável? Lembra? O ninho não é o lugar confortável, não. O melhor lugar é onde o Senhor quer que você esteja. E o passarinho, ele pensou, não, vou ficar aqui no meu ninhozinho. Talvez Pedro disse, oxe, eu vou ficar aqui, Deus me livre andar. Mas o Senhor colocou uma ousadia tão grande em Pedro, que Pedro disse, eu quero ir. Então vem, meu filho, vamos andar. E quando Pedro está andando, imagine, olha que coisinha, meu Deus, eu queria viver isso, amém? Viveremos mais. Imagine Pedro andando sobre as águas e olhando para Jesus, porque os nossos olhos não têm que estar fixos e fitos nas coisas, mas no Senhor. Esquece das coisas que ficou para trás, esquece de tudo que passou e avança. Prossiga. E olha aí para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Chega Jesus. Estou olhando para o Senhor. Só que de repente, quando ele perde o olhar de Jesus, ele começa a ver o que ele estava fazendo. Ele começa a olhar para um lado e para o outro. Ele começa a ver as ondas. Ele começa a ver o vento. E ele se desespera. É isso que nós fazemos, amados. Deus nos dá uma palavra. Deus nos dá uma direção. Deus diz, venha. Mas a gente, muitas das vezes, por medo, olha para um lado e para o outro e a gente acaba quase morrendo, porque a gente ainda tem a opção de dizer, Jesus, salva-me. E quando Jesus vai, estende a mão, levanta Pedro, ele diz, ei, homem de pouca fé, ai, como você tem pouca fé. E ele disse, por que que você duvidou?
Amados, nessa noite, eu quero perguntar para você, o que é que você está duvidando? O que é que Deus não pode fazer? O que é tão grande que Ele não possa fazer? O que é tão difícil que Ele não possa realizar? Amados, eu posso provar e ver, e eu posso viver os milagres do Senhor. Para hoje eu estar aqui, um dia eu duvidei, mas o Senhor me encheu de coragem. E se eu estou aqui hoje, é porque eu estou cheia de fé e convicção. É só o começo, amém? E é só o começo na história de vocês também, em nome de Jesus.